Retomando nossa aula, qual é então a alternativa a ser indicada para a interatividade que eu havia proposto? Então dizíamos assim: segundo os estudos antropológicos, as diferenças de comportamento dos seres humanos podem ser explicadas pela cultura ou por cultura. E aí a alternativa D, então, é a alternativa correta e que deveria ter sido indicada na interatividade, e eu espero que você tenha acertado. Pois, na verdade, nós estamos trabalhando justamente com a questão da cultura, né? E de que forma a cultura inserida, né? Um ser humano inserido num seio social diferente, e quanto o meio, né, transforma esse ser social. Então, nós temos um caso, né, o caso das irmãs Amala e Kamala, né, um caso aí bastante divulgado, bastante estudado também. E que caso foi esse? O caso das meninas lobo, né, ou das meninas animais, que também são chamadas assim. E por que meninas lobo? Por que meninas animais? Ou por que meninos lobo, né? O que envolve essa denominação? O fato de que quando algumas pessoas estão inseridas no meio social, o meio social o transforma. Ou seja, as pessoas, elas se adaptam àquele meio social em que elas estão inseridas. E quando eu digo meio social, não é somente um meio social em que há os indivíduos, né, esses animais culturais, como nós estamos falando, né? Mas sim todo o meio social que envolve, inclusive, os animais que não são os animais culturais, a exemplo nosso. Então, o que é o caso das irmãs Amala e Kamala? Foram crianças, né? São crianças assim denominadas, pois em decorrência de razões desconhecidas, elas foram abandonadas em florestas ou em lugares isolados, sem qualquer contato com nenhum outro ser humano. E talvez elas tenham sido abandonadas ainda quando bebês. Encontradas em idades mais avançadas, elas costumam apresentar um comportamento totalmente animal, sem nenhum traço que permita lembrar que são seres humanos. E aí o caso, então, mais conhecido das irmãs Amala e Kamala, que foram encontradas na Índia no ano de 1920. Então você vê, o caso sugere, né, a inserção de alguns bebês, no caso duas irmãs, inserção de bebês num seio de convívio fora daquele dos indivíduos em termos sociais, né? Então, um seio de convívio animal diferente daquele do seio de convívio social que nós estamos acostumados a viver. E as meninas foram achadas por um reverendo, o Sr. Sain, que as levou para o orfanato que administrava juntamente com sua esposa, protegendo as crianças da curiosidade da imprensa e da ciência enquanto pôde. Mas ele próprio coletou e registrou muitas informações sobre as meninas. A mais velha, Kamala, teria por volta de 8 anos e a mais nova, Amala, 1 ano e meio. Isso quando elas foram resgatadas, né, pelo reverendo. Ambas se alimentavam de carne crua ou podre, emitiam ruídos ao invés de utilizarem linguagem, andavam apoiadas nos 4 membros, usavam os cotovelos para trajetos curtos e não apresentavam sinais de afetividade. Ora, por qual razão esse tipo de comportamento? Já verificamos já. Elas não tinham senso de humor, tristeza ou curiosidade, e nem senso de ligação afetiva a outras pessoas. Elas nunca riam e as únicas lágrimas derramadas pela mais velha, a Kamala, aconteceram na ocasião da morte de sua pequena irmã, devido a uma grave diarreia causada por uma infestação de vermes. Então veja lá, primeiro você tem um comportamento diferente daquele dos indivíduos, né, os animais culturais, e depois você tem ali uma falta de manifestação de emoção. Então, na primeira parte ali, no primeiro parágrafo, né, desse slide, eu tenho lá um comportamento no andar, né, no seu comportamento enquanto apresentação, e depois eu tenho um comportamento do ponto de vista da emoção. Veja que é completamente diferente ao nosso, mas muito adaptado aos animais propriamente dito. Como no caso da sua irmã Amala, ela não estava destinada a uma vida longa, ou seja, a Kamala também não ia ter uma vida muito longa. Em 1928, sua saúde começou misteriosamente a declinar, culminando seu sofrimento e sua morte no ano seguinte.
Analisando esses casos, muitos cientistas concluem que o ser humano é um animal cultural, em potencial, pois nascemos com todas as características que nos habilitam ao comportamento que nos caracteriza. Então veja, essas crianças elas foram inseridas num seio social diferente daquele que nós fomos inseridos. Da observação, do comportamento, da adaptação àquele meio em que elas foram inseridas, elas desenvolveram um comportamento que é completamente ao comportamento dos seres humanos. Talvez por observação dos outros animais, ou obviamente pelo convívio com outros animais em termos de perigo, em termos de ameaça, ou mesmo a busca pela alimentação faz com que elas sejam irracionais, né? Irracionais de que ponto de vista? Irracional do ponto de vista do uso da inteligência e do uso do pensamento cultural, mas não da inteligência inserida naquele meio em que elas também estavam ali inseridas, que era, na verdade, a questão da sobrevivência, né? E aí, o animal cultural, ele é totalmente diferente desse outro animal que não usa da razão, né? Ele não vai usar ali da sua total inteligência que lhe foi dada para o bom seu desenvolvimento. E é nesse aspecto que os cientistas, então, vão buscar respostas acertadas, né, para diferenciar os dois tipos de animais que vivem no mundo. E o comportamento humano, ele é, portanto, inato ou ele é adquirido, né? Como o caso das irmãs Amala e Kamala, nós vemos agora para a discussão sobre o comportamento humano, se ele é inato ou se ele pode ser adquirido. E a imensa diversidade cultural humana reforça a tese segundo a qual a cultura é resultado da interação do indivíduo com o seu grupo social. Ao mesmo tempo em que aprendemos e reproduzimos nossa cultura, colaboramos para suas mudanças ou para manter hábitos e tradições. As fronteiras entre o inato e o adquirido são extremamente tênues e vacilantes. O que é uma habilidade inata? O que é uma habilidade adquirida? O que é um comportamento que já nasce com o ser humano e o que é um comportamento que ele desenvolve durante o desenvolvimento da sua vida também? Essa diferenciação ela é muito difícil da gente encontrar em termos de resposta na observação do comportamento. Daí então que essas questões elas são bastante tênues, ou seja, a linha que divide, né, esses dois lados, ela é extremamente tênue, ela é extremamente fina, né? E pode-se dizer que todo o comportamento humano, do mais simples ao mais complexo, contém um pouco de cada uma dessas duas dimensões. Ou seja, as ações que são tomadas pelos seres humanos, parte delas são as ações que são inatas, né, que já vêm com o ser humano desde o seu nascimento, e parte dessas ações são adquiridas no seio coletivo em que as pessoas estão inseridas. O inato, portanto, característica que nos pertence desde o nascimento, versus o adquirido, que é a influência do meio. A sabedoria popular discute essa questão por meio dos ditados populares. Veja lá, você já ouviu alguém falar isso? Tal pai, tal filho. O que é? Por que fala-se assim, tal pai, tal filho? Remete a uma questão de espelho, né? O filho é um espelho do pai, ou seja, o filho ele é a mesma coisa que o pai foi. Em termos de quê? Em termos de convívio, em termos de conduta, em termos de moral, em termos de trabalho, em termos de fala, gesto, comportamento, hábitos, costumes, ou seja, todo o ambiente em que a gente possa se inserir. Não parece que há uma crença na herança genética como fator que determina e, portanto, que nosso comportamento é inato, ou seja, vem da genética, tal pai, tal filho, né? Uma questão de genética. Ou a outra também, do outro ditado popular que você já deve ter ouvido, é de pequenino que se torce o pepino. O que isso significa? Há uma defesa da importância do comportamento adquirido e, portanto, do aprendizado. Ou seja, é de pequenino que se torce o pepino. Torcer, né, vem de uma atitude, e para que eu tome uma atitude usando força ou usando movimento, isso eu tenho que observar e treinar. Daí então a questão desse conhecimento vir por aquisição e não vir pela questão já inata, né? Então as duas questões bem diferentes.
E o comportamento humano, ele é inato ou adquirido? Então, volta-se a pergunta. Perceber que não somos apenas guiados pela genética e pelas chamadas características inatas e que é muito importante valorizar os processos de convívio social. Ou seja, não é só a genética que desenvolve o ser humano. A genética, ela é um fator também preponderante, mas não o determinante do desenvolvimento do ser humano. O meio social, o meio coletivo, ele também exerce uma força muito grande nesse desenvolvimento do próprio ser humano. E para resolver o impasse, né, da questão genética, ou da questão das habilidades e características adquiridas, precisamos considerar que nenhuma das ciências, seja as ciências do lado das biológicas, ou seja as ciências do lado das ciências humanas, nenhuma delas pode afirmar com plena certeza a respeito de todas as características do comportamento humano, pois ainda há muito a ser pesquisado e compreendido, né? Ou seja, não dá para dizer que o desenvolvimento ou o costume ou as características de uma pessoa sejam somente relacionadas com a genética ou seja somente relacionada com a questão da aquisição do conhecimento para tal comportamento. Uma posição que pondere ambos os pontos de vista pode responder de forma satisfatória a esse tipo de questionamento. Ou seja, questão biológica e questão humana, né? Questão natural e questão social. A questão biológica é uma questão natural, a questão humana é uma questão social, né? Os seres humanos inseridos ali em convívio social. E para refletir sobre a imensa variedade de comportamentos individuais que levam algumas pessoas a se revelarem gênios, outras heróis, outros criminosos, temos que recorrer tanto à ciência social quanto às biociências. Então, no mundo moderno, você tem um conjunto muito grande de saberes que foram desenvolvidos pelos próprios seres humanos para que eles possam ser ajudados no seu autoentendimento. Então, aí que vem as biociências, ou seja, as ciências naturais, mais as ciências humanas, mais as ciências biológicas, unidas num bem comum para que o ser humano possa se conhecer. Entretanto, né, as heranças que são dadas pela genética, por si só, não garantem necessariamente a tendência aos indivíduos desenvolverem hábitos e características tão marcantes. Há a necessidade do conhecimento da questão da ciência aplicada ao desenvolvimento dos seres humanos e o conhecimento para esses seres humanos, não só a questão da genética ou não só a questão da aquisição de características, costumes e valores, mas um conjunto de saber reunido para se conhecer a sociedade. E o trecho do livro Cultura, um conceito antropológico, lá do Roque de Barros Laraia, ilustra muito bem essa discussão. Em outras palavras, não basta a natureza criar indivíduos altamente inteligentes. Isso ela o faz com frequência, mas é necessário que coloque ao alcance desses indivíduos um material que lhes permita exercer a sua criatividade de uma maneira revolucionária. E aí nós temos aqui a ilustração do caso, né, de Santos Dumont, ou seja, ele era inteligente, ele sabia o que fazer, mas se ele não tivesse os materiais à sua disposição, ele jamais desenvolveria o avião e ele jamais desenvolveria técnicas de aviação. Ou seja, a inteligência tem que ser aplicável. Aplicável em quê? Em meios que se possa aplicar a inteligência que já vem inata ou adquirida ao ser humano. E o caso do Santos Dumont, ele é bastante interessante, né? Porque ele deixou uma cidade, né, onde ele vivia para ir para outra cidade em busca das condições da aplicação da sua inteligência. Ou seja, então ele sai de um meio social em que ele foi crescendo, o que ele se desenvolveu, ele vai para um outro ambiente social, no caso uma outra cidade, para poder desenvolver então a sua habilidade que tinha ali adquirida e uma parte já dada pela genética. Vamos a mais uma interatividade da aula? Em uma perspectiva antropológica, em outros aspectos, os talentos e as habilidades dos indivíduos só se realizam plenamente como resultado A, do processo de socialização, B, do processo de inteligência, C, de características hereditárias,
D, do esforço do ser humano. E, da diversidade de temperamentos. Daqui a pouco retomo a aula.